Olá, fique com Nossa Saúde a partir de agora aqui na programação da TVA. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a profissão dos farmacêuticos. Qual a importância deles na promoção da saúde, prevenção de doenças, uso racional de medicamentos. Saiba também como a profissão evoluiu no Brasil e quais as novas perspectivas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! E eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Saraí Hess, que é farmacêutica e também conselheira federal de farmácia por Santa Catarina. Saraí, um prazer enorme te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite e vir até aqui falar conosco. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar muito sobre a profissão farmacêutica hoje, que é uma profissão que está envolvida na vida de todas as pessoas diariamente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Para começar, a gente conhece a profissão de farmacêutico, mas eu vejo que temos uma visão limitada. E por isso eu queria que você começasse apresentando essa profissão para a gente. O que exatamente é a profissão de farmacêutico? Rafaela, hoje o farmacêutico ele pode atuar em mais de 170 áreas. Mas quando a gente pensa no farmacêutico, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é o farmacêutico trabalhando ali no balcão da farmácia. Porque 70% dos profissionais farmacêuticos estão nesse posto, que é o nosso lugar mais genuíno, que é a assistência farmacêutica na dispensação do medicamento. Mas, além disso, nós estamos nos hospitais, estamos nos bancos de sangue, estamos, enfim, na estética de uma maneira muito forte agora, estamos nas análises clínicas, que também é uma área muito tradicional da nossa profissão, na indústria de medicamentos, na indústria de alimentos. Então, são mais de 170 áreas que a gente pode atuar. Que a gente não tinha nem ideia, eu não fazia ideia de que eram todas essas áreas, porque, como você falou, quando fala do profissional farmacêutico, logo vem a nossa imaginação, a pessoa atrás do balcão que está ali pronta para nos atender e nos salvar, muitas vezes, Como é que evoluiu a profissão do farmacêutico no Brasil, hein? Rafaela, nós temos uma profissão muito antiga, mas há muitos anos existia uma junção entre o médico, o farmacêutico, o boticário. E aí, com a evolução principalmente da indústria farmacêutica, essas profissões elas se separaram. Então, durante muito tempo, quando os medicamentos deixaram de ser produzidos de forma manual e passaram a ser produzidos pela indústria, o farmacêutico acabou ficando um pouco deslocado. Isso em quanto tempo, mais ou menos, só para a gente se situar? Mais ou menos na década de 40. Isso. A profissão farmacêutica já existia antes disso, mas isso aconteceu na Revolução Industrial, ali mais ou menos na década de 40. E desse tempo para cá, a gente tem reinventado a nossa profissão. A gente tem descoberto novas maneiras de atuar, novas maneiras de ajudar o nosso público, porque a nossa função primordial é proteger a sociedade, é proteger o nosso paciente. Então, a nossa principal função é essa, é informar o paciente sobre o medicamento. Porém, a nossa capacitação lá na universidade nos dá uma abrangência, um leque de possibilidades. Exatamente, um leque de possibilidades muito grande, porque a gente pode trabalhar também atuando em várias outras áreas, Na farmácia magistral, que também é um resgate ainda lá da época que a gente era boticário, Mas precisamos sim reencontrar o nosso lugar e o nosso papel na sociedade aí ao longo dos últimos anos. E digo para você que os últimos 10 anos foram incríveis na nossa profissão. A gente teve avanços realmente muito significativos a partir de 2014. E qual você considera o mais importante? Eu acho que 2014 foi um marco na nossa história no Brasil, porque as farmácias elas passaram a ser, por força de lei, consideradas estabelecimentos de saúde, que até então elas não eram. Eram o quê? Elas eram um comércio apenas. Sim. Então, a partir de 2014, elas começaram... Ganham esse status. Isso, exatamente. Estabelecimento de saúde, que é
o nosso status hoje. Então, o profissional que é responsável por uma farmácia, ele é o responsável técnico por um estabelecimento de saúde. Esse foi a grande virada de chave da nossa profissão. E outras coisas também estão acontecendo dentro da nossa profissão que, a partir do momento que nós encontramos o nosso lugar, nós nos tornamos mais corajosos. A gente passou a estudar mais e coisas mais específicas. Então, hoje, nós temos colegas que são especialistas em endócrino, que são especialistas em cardio, que são especialistas em pediatria, então, que prestam atendimento farmacêutico voltados para essas especialidades. Voltados para essas especialidades. Olha que incrível. Isso. E nós temos também diversas resoluções que estão sendo aprovadas e que nos dão um respaldo para atuar em várias áreas que até pouco tempo a gente não podia. Por exemplo, hoje nós podemos prescrever e podemos ser responsáveis técnicos por clínicas de vacinação. Também, agora, podemos prescrever contraceptivos hormonais. E agora, por fim, nós temos uma RDC que nos permite prescrever antimicrobianos para a prevenção da tuberculose. Isso aí dentro do SUS. Agora, você falou da questão dos contraceptivos. Isso dentro da farmácia mesmo? Dentro da farmácia comercial, sim. Isso a partir de quando? Isso a partir de junho, se eu não estou enganada, desse ano. Nós começamos a partir de uma RDC a 24 de 2024. A gente pode prescrever dentro de uma determinada concentração hormonal, né? Não são todos os contraceptivos hormonais que nós podemos, mas a maioria deles sim, e isso dá um acesso muito grande para a população, né? E também... Não precisa passar por um médico necessariamente. Isso, exatamente. E como a população, ela nos procura muito, né? Eu sempre digo que nós somos o primeiro e o último. Na cadeia. Na cadeia, porque o cliente chega na farmácia, o paciente chega na farmácia para saber se o problema dele pode ser resolvido ali. Se não puder, e a gente encaminha ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo, enfim, quando ele volta desses outros profissionais, ele volta para a farmácia, ele volta para o farmacêutico novamente. Então, nós iniciamos o processo, né, encaminhamos para que ele possa ter um diagnóstico adequado e esperamos que ele retorne para que a gente possa fazer, então, a informação no momento da dispensação. E quais são os maiores desafios, né, do atendimento à população no balcão? Olha, nós temos alguns importantes que são os pacientes que se automedicam e que buscam muita informação de maneira solo, na internet, e que não conseguem... Porque é difícil separar o que é real do que é fake news. Então, às vezes, os pacientes chegam com alguma visão na farmácia que precisa ser desconstruída, que precisa ser reavaliada. Então, essa educação que a gente faz com o paciente é muito importante. Esse é um grande desafio que a gente tem. Outro desafio para o farmacêutico, que é o farmacêutico comunitário, o farmacêutico que está na farmácia, no balcão, é a nossa carga horária, que é muito extensa, e isso nos impede muitas vezes de procurar qualificação. E existem muitas qualificações, estamos com várias, aí o Conselho Federal de Farmácia é muito atuante nisso, mas a nossa carga horária é exaustiva. Nós trabalhamos todos os dias da semana, às vezes temos um dia apenas de folga, então o excesso, a nossa carga horária exaustiva, nos prejudica um pouco. E também é importante que as pessoas que vão até essas farmácias comunitárias, que são as drogarias, né, que entendam e valorizem esse profissional. Sem dúvida. Né, nós somos muito procurados. Porque é importante, eu vejo por mim, quando eu vou numa farmácia, que eu sou atendida por um farmacêutico, ele vem e dá uma dica, não, isso aqui não é bom por isso, aqui melhor seria você levar esse, por isso, por aquilo. Você sai da farmácia mais confiante. Não, estou comprando a medicação certa, apropriada, né? Então, aquele profissional, ele dá uma segurança tão grande na hora da compra. Sim, nós somos capacitados para isso. E agora, os currículos dos cursos de farmácia, eles estão muito voltados para a assistência ao paciente. Coisas que a gente não aprendia na faculdade há 20 anos,
como foi o meu caso, né? Sim. Hoje as faculdades dão essa visão. O cuidado com o paciente, a orientação ao paciente é o primordial. Mas nós temos outras áreas que estão efervescentes também, como a estética. Nós temos farmacêuticos famosíssimos e desenvolvendo carreiras aí extraordinárias dentro da estética. Eu vou te pedir para a gente fazer uma pausa, que logo a gente volta e eu quero saber mais detalhes sobre esses profissionais que estão trabalhando hoje com a estética e fazendo aí tanto sucesso, tá bom? A gente volta já já então com muito mais informações para você. Até já! Estamos de volta com Nossa Saúde e a gente segue aqui a nossa conversa. Hoje a entrevista com Saraí Hess, que é farmacêutica e conselheira federal de farmácia por Santa Catarina. Estamos conversando sobre justamente essa profissão farmacêutica e os impactos que trazem aí para o nosso dia a dia na área da saúde, né? Os benefícios. Saraí, quero entender o que são as farmácias populares. Certo. As farmácias populares, elas fazem parte de um projeto muito interessante do governo federal que faz com que a população possa ter acesso a medicamentos de forma gratuita dentro das farmácias comunitárias, das farmácias privadas. Ou seja, é uma extensão do SUS, é um braço do SUS dentro da farmácia comunitária. Hoje, quantas são em Santa Catarina? Tem esse número? Eu acredito que nós temos pelo menos uma em cada cidade. As cidades maiores têm mais, mas a cobertura do estado é praticamente de 100%. Todas as cidades de Santa Catarina têm alguma farmácia privada que faz parte do Programa Farmácia Popular do Brasil. E que tipo de medicamento as pessoas podem obter nessa farmácia? Medicamentos para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, contraceptivos orais também, basicamente esses, osteoporose, né? E elas precisam seguir alguns critérios, né? Para que esses medicamentos possam ser dispensados. Mas entendo a receita e os critérios sendo cumpridos, as pessoas podem ir na farmácia conveniada e retirar o seu medicamento uma vez por mês, né? De forma gratuita. Isso é uma grande conquista, Sem né? dúvida. E nós já estamos há vários anos com esse projeto. Muito incrível. Você falou no primeiro bloco sobre a questão do profissional farmacêutico hoje estar buscando cada vez mais a capacitação, até Sim. por ele ter tido que se reinventar, não é verdade? A nossa equipe, então, foi até uma dessas capacitações, um curso que teve aqui em Florianópolis sobre dispensação de medicamentos, um tema super importante. E a Michelle, então, preparou uma reportagem que você vai ver agora. Bom dia, tudo bem? Oi, bom Você dia. precisava do medicamento dessa receitinha que o médico Pois me- não, eu sou Rosilene, sou farmacêutica então. Esse medicamento é para você mesmo? Sim. Entregar um medicamento é muito mais do que apenas repassá-lo a quem solicita. A dispensação é um momento essencial na relação entre o farmacêutico e o paciente. É quando o profissional esclarece dúvidas, orienta sobre o uso correto dos medicamentos e garante a segurança do tratamento. A gente vem buscando essa maneira diferente do público em geral reconhecer nos reconhecer como bons profissionais que estamos ali para orientar a uma qualidade de vida melhor, né? Não só a entrega no medicamento. O medicamento faz parte de um tratamento e nós estamos nessa ponte entre levar não só o medicamento, mas uma qualidade de vida melhor. Com os ensinamentos aqui dos cursos, né? Isso para nós é muito importante. O curso Dispensar é uma capacitação gratuita oferecida pelo Conselho Federal de Farmácia, em parceria com os conselhos regionais, voltada para profissionais que atuam em farmácias comunitárias, tanto públicas quanto privadas. Ele é um curso que foi pensado e idealizado para treinar a dispensação, principalmente na humanização do atendimento, né? Então a gente sabe que quanto mais o colega for treinado, mais ele será capacitado para prestar uma assistência farmacêutica de qualidade para a população. A gente sabe que a dispensação, né, adequada, ela traz benefício para o paciente, para a sociedade e para o sistema público de saúde.
A Mirela Palo confirma: todos ganham com a capacitação profissional. Ela é farmacêutica no município de Araquari e atua em um dos 10 postos de saúde da cidade. É investimento do dinheiro público, aquela lição. Não adianta só estar com aquele medicamento e não saber o bom emprego dele. Essa educação em saúde é muito importante e a gente está ali dentro das equipes para poder desenvolver esse trabalho. O professor Daniel Tenório da Silva, doutor em Ciências da Saúde, refletiu sobre a importância histórica e social da função do farmacêutico na sociedade. O farmacêutico, durante muito tempo, ele, na origem da nossa profissão, ele sempre foi um profissional que esteve atrelado a esse serviço de estar prestando orientações à comunidade, né? A gente chamava de boticário antigamente. E aí, esse papel com a mudança curricular, com a mudança nas indústrias farmacêuticas chegando no Brasil, as pressões do mercado acabaram afastando esse profissional desse contato mais, né, frente a frente com o paciente, e ele acabou passando para serviços mais técnicos, né, mais burocráticos, mais gerenciais. Atualmente, nós estamos passando por um momento em que a gente precisa resgatar esse papel do farmacêutico na sociedade. Porque, só para você ter ideia, os medicamentos hoje são a principal causa de intoxicação. Então, as pessoas estão utilizando os medicamentos de maneira inapropriada e, com isso, estão causando mais dano do que benefício à sua saúde, né? Então, a gente entende que essa posição que o farmacêutico ocupa na farmácia comunitária, pública ou privada, ela é uma posição estratégica justamente para poder prevenir esse tipo de problema, né? E garantir que as pessoas tenham acesso ao medicamento, mas que esse acesso seja feito de maneira racional, de maneira correta. Para Rosilene Brustolin, farmacêutica há quase 20 anos, o curso resgatou a força e a importância desse profissional, que vai muito além do atendimento no balcão. Diante da gestão, para muitos municípios, a gente percebe uma dificuldade de incorporar mais farmacêuticos e de dar suporte técnico dentro das farmácias também, para que o farmacêutico consiga realmente estar presente junto com os demais profissionais em ações de promoção e prevenção, e não simplesmente atrás do balcão fazendo, né, a parte de logística, de entrega de medicamentos. E hoje o curso Dispensar, ele vem exatamente para nos fortalecer naquilo que é ato privativo nosso, que é nós farmacêuticos que devemos estar presentes, tendo conhecimento e desempenhando a nossa função real no cuidado do paciente quando ele está recebendo um medicamento. Aqui seu medicamento, tá? E qualquer coisa pode retornar se tiver alguma dúvida. Obrigado. Certo. Sara, a gente viu aí a reportagem da Michele, né, com relação a esse curso feito aqui em Florianópolis. Qual a importância de debater esse tema, né, que é a dispensação de medicamentos? Rafa, a dispensação é a nossa função mais genuína. E esse é o primeiro curso que capacita de forma muito técnica o farmacêutico para a dispensação. Então, para esse curso foram desenvolvidos protocolos específicos, inclusive um algoritmo que nos dá muita segurança, principalmente em relação ao questionamento, as perguntas que você deve fazer no balcão para que a tua dispensação seja uma dispensação eficaz, efetiva e segura. Então, sem dúvida, os farmacêuticos do Brasil serão todos capacitados da mesma maneira, porque esse curso vai percorrer todas as unidades da federação. Uau, que incrível! E sobre capacitação, né? Quem é que capacita esses profissionais para o mercado? Nós temos várias empresas privadas que fazem essa capacitação, mas o nosso Conselho Federal ele é muito atuante nisso. Nós temos vários cursos que estão em andamento aí por todo o Brasil. Nós temos cursos específicos de prescrição, cuidado farmacêutico, o dispensar. Temos vários cursos de vacinação. Então, o Conselho Federal de Farmácia capacita muito o profissional farmacêutico e também nós temos algumas outras fontes de excelência de informação, como o CRF São Paulo, que tem uma plataforma com mais de 100 cursos que você pode utilizar, muitos cursos online também. Então, a gente tem muita informação à disposição do farmacêutico. Ganhamos todos com essa capacitação. Ganhamos todos. Quero mudar de assunto e ir para um tema polêmico, que é a questão que a gente está vendo cada vez mais hoje, farmácias vendendo todos os tipos de produtos, até carvão, né, carne para churrasco. Como é que você, como membro do Conselho Federal de Farmácia, analisa isso, vê isso?
Rafaela, essa é uma situação complicada e um pouco constrangedora, porque a partir do momento que a farmácia ela é um estabelecimento de saúde, ela precisa se comportar dessa maneira. E nós temos, além disso, uma outra luta grande, que é evitar que o medicamento seja vendido de uma maneira livre nos mercados, sem a assistência farmacêutica. Então, ao mesmo tempo que a gente luta para que isso não aconteça lá no mercado, nós estamos deixando o mercado entrar dentro das nossas farmácias e oferecendo para o nosso cliente produtos que não são do nosso métier. Estamos vivendo tempos conturbados em relação a isso. Não existe legislação que regulamente isso? Sim, as vigilâncias sanitárias regulamentam isso, mas existem muitas redes e muitas farmácias que entram com liminares, que, enfim, já têm decisões judiciais que dão para essas farmácias a possibilidade de fazer essa venda, né? E os conselhos, eles se manifestam contrários, mas o mercado está caminhando desta maneira. Talvez seja um caminho sem volta? Talvez. Algumas redes a gente já percebeu que foram para esse caminho, mas que agora estão dando mais atenção para serviços de saúde, porque hoje nas farmácias nós podemos fazer testes rápidos, né? Que antigamente você só fazia dentro de um laboratório de análises clínicas, hoje você pode fazer dentro da farmácia. Então, se o problema era aumentar a oferta de produtos para o cliente, a gente pode fazer isso ofertando mais serviços de saúde. Mais saúde, né? Como os testes rápidos, por exemplo, que não são testes de diagnóstico, são testes de triagem, mas que já dá tanto para o farmacêutico uma possibilidade de um bom encaminhamento, quanto para o paciente uma segurança, porque ele já sabe para onde que ele tem que ir, também para o profissional que vai receber esse paciente encaminhado, que já vai ter aí um início, né, para um começo de diagnóstico mais seguro. Você falou aí lutas do Conselho, você foi eleita até 2027 como representante de Santa Catarina no Conselho Federal de Farmácia. Isso. Fala um pouquinho pra gente quais são as suas principais bandeiras, pelo que exatamente você vai trabalhar e lutar lá para Santa Catarina. Rafaela, eu sou farmacêutica comunitária, ou seja, eu trabalho no balcão. Uau. Eu tenho uma farmácia, minha farmácia tem 60 anos. Nossa! Meu avô, geração para geração. Sim, eu sou a terceira geração. Meu avô não era farmacêutico, ele era farmacêutico prático. Minha mãe é farmacêutica e eu sou a terceira geração de farmacêuticos da minha família. Então, o meu principal objetivo é a dignidade do farmacêutico no balcão. E aí eu tenho várias bandeiras, várias lutas. E eu acho que a principal delas, a que mais me toca, é o direito da mulher farmacêutica. Porque nós temos uma carga horária muito pesada. Você havia falado 40 horas semanais. Isso, e nós temos os filhos, nós temos a família, né? E a nossa fiscalização ela é muito rigorosa. Então, a mulher farmacêutica ela precisa de um olhar um pouco diferenciado, sobre a posição dela, a situação dela dentro da farmácia, ainda mais se ela for a proprietária da farmácia. Porque aí as leis trabalhistas ela não se enquadra dentro da CLT. Então, por exemplo, uma mulher farmacêutica proprietária que entrará em licença maternidade, ela tem 30 dias para voltar a trabalhar, porque a CLT não se aplica a ela, né? Então, essa eu acho que é uma das minhas principais bandeiras, mas também eu gostaria muito de mostrar para o Brasil a qualidade do farmacêutico catarinense, porque nós temos aqui em Santa Catarina expoentes da farmácia em todas as áreas, nas universidades, na estética, nas análises clínicas, no balcão da farmácia, dentro dos hospitais, nós temos muitos farmacêuticos que são estrelas mesmo. E eu gostaria muito de poder mostrar isso para o Brasil.
E a gente já está começando essa tarefa aí, que vai ser agora, em agosto do ano que vem, nós vamos fazer o primeiro congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. Aqui em Santa Catarina nós nunca tivemos um congresso aqui. A gente vai ter o primeiro, né? E o nosso objetivo é mostrar o profissional de Santa Catarina para o Brasil. Que é destaque e exemplo. Exatamente. E aí você tocou num assunto que eu gostaria de repercutir um pouquinho, que é a questão hoje do farmacêutico também está muito ligado à área da estética. Sim. Né? O que prevê a legislação e que tipo de serviços que ele pode fazer? Rafaela, nós temos uma lei estadual que respalda o trabalho do farmacêutico como farmacêutico esteta, né? E o farmacêutico esteta, ele pode fazer procedimentos, desde a harmonização facial, todos os procedimentos que estão envolvidos com a saúde estética. Nós temos uma RDC, né, que nos dá um respaldo para trabalhar, mas que também define quais são os limites da nossa profissão, até onde é que a gente pode ir nessa área, né? Mas temos hoje muitos profissionais farmacêuticos com carreiras belíssimas na saúde estética e somos muito procurados. Olha só, modelo do Brasil. Modelo do Brasil. Já que nosso programa é sobre saúde, o que ganhamos todos nós, população, com profissionais farmacêuticos cada vez mais capacitados, mais qualificados? Segurança. Em primeiro lugar, segurança. Porque ao você utilizar o medicamento, o teu objetivo é que você se sinta livre de alguma patologia, que você retome a sua saúde. E muitas vezes a utilização de medicamentos de uma forma equivocada piora uma situação pré-existente. Então você ter um profissional capacitado, um profissional habilitado e engajado no teu tratamento faz toda a diferença para fazer com que a tua saúde retorne, né? Para que você possa realmente gozar de boa saúde e fazer isso em segurança. Muito bem. Nosso tempo está encerrando e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, fizesse as suas considerações finais, por favor, Saraí. Rafaela, eu agradeço muito o convite, né? O Conselho Federal de Farmácia, o qual eu represento, agradece também porque poder conversar com a população, fazer com que as pessoas nos ouçam, fazer com que o papel do farmacêutico ganhe os ouvidos da população é muito importante para a minha profissão, uma profissão que eu amo, que eu abracei quando... Eu nem sei quando, na verdade, né? Desde sempre, Sim. porque eu nasci na farmácia. Então, fazer com que a minha profissão ela possa chegar aos olhos e aos ouvidos da população e fazer com que a população saiba que nós estamos sempre à disposição e que temos sim boa vontade e que somos qualificados e capacitados para prestar e dar o melhor de nós, sempre. Por meio de você, agradecemos e parabenizamos, né, a todas as pessoas, a todos os farmacêuticos, que vocês possam cada vez mais se qualificar, se capacitar e ganhar espaço nesse nosso mercado, nos ajudando a trazer mais saúde e mais segurança, como você falou. Obrigada por vir e por trazer tantas informações importantes para a gente. Obrigada, Rafaela. E só para encerrar, eu gostaria de deixar um convite para todos os farmacêuticos de Santa Catarina. O Conselho Regional de Farmácia está à sua disposição, fica aqui em Florianópolis, na Crispim Mira, e o nosso presidente Marco Queires está sempre lá à disposição para todos os farmacêuticos que precisarem ou que simplesmente quiserem ir até o Conselho. Olha aí que bacana então, né? Um abraço. Vamos encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá!